Fala família, tudo bem? Como vocês estão? Muito boa noite. Como estão aí em véspera de feriado, hein? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu quero deixar claro para vocês o que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? Qual é o nosso propósito? O que você veio assistir aqui hoje? Né? Então, todo início do podcast eu deixo claro isso. Então, a ideia do podcast é estar ajudando as pessoas a amenizar algumas dúvidas daquelas que estão buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui para a gente conversar, falar um pouco sobre um curso, sobre a sua área e de alguma forma te inspirar. Então, você que está buscando um norte na sua vida, não sabe por onde começar, muito bem, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo. E como vocês podem ver, nossas lives acontecem por meio do Instagram, então depois é compartilhado lá no YouTube e no Spotify. Então você que está assistindo a gente pelo YouTube, muito obrigada por ceder esse espaço pra gente. Tenho certeza que será incrível. E você não vai, assim, deixar de ganhar muita coisa, porque você vai aprender muito, tá bom? Então, você que tá no Spotify, nossa, muito obrigada por estar, assim, fazendo parte dessa família que tá crescendo cada vez mais. A gente atingiu a marca de 160 mil visualizações em todas as plataformas, fora Spotify, fora Facebook. Então, a gente tá crescendo. Fico muito feliz de vocês terem cederam de vocês ter cederam esse espaço, esse querido espaço pra gente, ter deixado a gente entrar um pouco, conversar com vocês, porque é muito bom. Então, seja muito bem-vindo. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Vou começar a falar um pouquinho sobre o Matheus daqui a pouco, tá? Mas enquanto isso, vamos lá, vamos interagir um pouquinho com o pessoal da live, tá? Você que tá no Spotify, no YouTube, tá perdendo, porque assim, é muito bom estar aqui, tá bom? É muito legal. Você tem coisa ao vivo. Não, por quê? Ai, Carla, por que você vai de novo? Por quê? Ao vivo, você vai mandar uma pergunta pro nosso entrevistado e na hora a gente responder. Você vai mandando pros seus amigos acompanhar a live, tá? Que tá precisando aprender um pouco mais, quer conhecer sobre esse novo curso, ó. Encaminha pros amigos, beleza? E também, na live, você pode seguir a gente, entendeu? Então, você que não segue a gente no Instagram, vai lá, tá? Você do Spotify e do YouTube, vai lá, segue, pra gente estar crescendo cada vez mais, tudo bem? Agora é o nosso melhor momento, um dos melhores momentos, é claro, que é o momento a pedidos e avoito. Pra quem não conhece, a Pedidos é o melhor delivery de comodidade na sua casa, tá? A gente tem uma parceria com eles. Vocês podem, quem é de Três Lagoas, Araçatuba, pode estar fazendo o seu pedido, tira uma foto e marca a gente, tá? E você que não conhece a Pedidos, te convido a baixar o aplicativo, tá? Fazer o seu primeiro pedido, é óbvio. E também conhecer eles aqui no Instagram. Então, vai lá seguir eles, tá bom? Aqui no Instagram, todo mundo que tá no YouTube, no Spotify, vai lá seguir eles, tá? Para conhecer um pouco. E também temos a Voito, a melhor plataforma de cursos profissionalizantes, assim, incríveis. Normalmente a gente está soltando lá no perfil do Centro Acadêmico, tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Tá rolando um curso de gestão de projetos, uma parte toda legal de projetos pro pessoal dessa área, bacana, viu? Então você vai lá, fica acompanhando e fica ligado para não perder, tá? Porque eles sempre impostam, assim, muita coisa. Então, vai lá seguir eles aqui no Instagram. Segue em todos os lugares, tá bom? É isso. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é o Matheus. Ele é gestor de tráfego, especialista em estratégias de marketing digital, com mais de 4 anos de experiência. Ele está formando em psicologia, está no último ano. Tem uma empresa no ramo de publicidade online, a agência G5 Assessoria Digital, e ela tem sede na cidade de Sertãozinho e mais de 20 clientes ativos.
E também, olha que legal, a gente tem mais uma pessoa que tem podcast. É o Caipiras Cast no caso, né? A gente vai ser companheiros de podcast juntos. Vamos aprender um pouquinho com ele também. Ele é um programa todo voltado a falar sobre empreendedorismo. Então, pessoal aí, ó, dessa área, vai lá seguir eles, viu? Vou convidar. Deixa eu ver. Pronto? Prontinho, Carla, prontíssimo. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. E você, como que tá? Boa noite. Tudo bem. Eu sempre entro um pouquinho antes com vocês, né? Como o pessoal já sabe, para conversar. E hoje eu quase aprendi mais com você, entendeu? Eu falo que todo dia a gente está aprendendo aqui. Então, hoje a gente está com uma pessoa que também faz podcast. Então, vou pegar um caderninho e vou anotar todas as dicas, viu? Não, vamos lá, a gente vai é uma troca, a gente vai aprendendo. Com Você certeza. aprende muito comigo, eu aprendo muito com você e a gente vai se ajudando dessa forma. Com certeza. Matheus, já de início eu queria te agradecer você ter tirado esse tempo para vir aqui conversar com a gente, passar um pouco do que você sabe. Tenho certeza que será incrível, todo mundo vai adorar. Não, imagina, vamos lá, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo show de bola e vai agregar para todo mundo aí, até pra gente. Com certeza. Então, já de início, Matheus, eu queria te perguntar, quem é o Matheus? Olha a pergunta difícil, viu? Vou te É, falar. essa é. Eu estou mais acostumado a fazer esse tipo de pergunta do que do que ouvir. Mas tudo bem. Sim. Bom, Matheus, eu tenho 28 anos, eu sou pai, tenho meu filho, sou gestor de tráfego, né? Tenho 4 anos de experiência na área aí e estamos aí, eu tenho uma agência de assessoria digital hoje, onde a gente presta serviço de social media, tráfego pago, assessoria no geral para publicidade, enfim, é muita coisa. Então, assim, se eu for te falar quem eu sou uma pessoa curiosa, querendo desbravar esse mundo aí, conhecer novas pessoas, fazer muito networking para a gente crescer todo mundo junto, porque a vida é uma só e a gente tem que viver ela com toda intensidade. Se não for para ser intenso, não tem graça, né? Então, Com antes de certeza. eu falar o que eu faço, mas quem eu sou, é essa pessoa aí que busca sempre viver o melhor, e viver o que a vida pode nos proporcionar. Que legal, que incrível. E eu adoro essa palavra, viu? Aqui do nosso podcast, o network, eu acho que é um subconjunto do É podcast. maravilhoso. Porque eu sempre brinco que a gente, se não fosse o network, não existiria esse podcast, viu? Porque começou com um monte de amigos e aí foi assim, ganhando mais pessoas e esse aqui convida o outro e todo mundo foi se convidando. Então, hoje mesmo, nossa, se não fosse a palavra, aqui o pessoal já sabe já. E me fala, como que era o Matheus mais novo, quando criança? Olha, eu era uma pessoa que não pensava que ia viver nem metade do que eu vivo hoje. Eu assim, eu sempre tive uma coisa muito grande na minha vida, eu sempre fui músico, né? Sempre gostei muito de música. Eu acho que eu nem falei isso na minha descrição para você. Eu sou músico, eu toco bateria, eu canto, eu toco violão e eu imaginava que a minha vida fosse viver um pouco da música em um determinado momento. Eu tive um momento que eu quis muito, quando eu era mais novo, ser psicólogo e viver da psicologia, né? Só que a Não, minha vida foi tomando um rumo totalmente diferente. Eu amo psicologia, vou me formar, mas eu não vou exercer, mas eu quero ter o conhecimento, entende? Porque hoje eu descobri uma nova área da minha vida que eu amo e que eu descobri que eu nasci para isso, que é o marketing, que é entendi. a comunicação, você se comunicar com outras pessoas. Isso para mim é maravilhoso. Eu amo essa área. Então, o Matheus mais novo não imaginava que ia viver nem metade das coisas que vive hoje. Entendi. E nessa idade, qual que era uma profissão assim que chamava mais sua atenção? Ó, psicólogo sempre foi uma profissão que me chamou muita atenção. Sempre tive esse negócio comigo. Mas uma outra coisa que me chamava muita atenção era jornalismo. Amava. Amava. Eu falava, gente, acho que jornalista quero ser aquele cara que senta na bancada do programa e boa noite. Vamos às notícias do dia. Hoje é quase isso, né? Porque tem o podcast também, dá para Então, ser repórter também, né? não errei tanto, né? Essa eu acabei acertando um pouco.
Pois é. Eu sempre faço essa pergunta porque a gente teve uma pessoa aqui que quando eu perguntei isso para ela, né, ela falou assim: "Ah, eu queria ser astronauta, né? Queria conhecer planetas e tal e tudo mais". Aí ela é arquiteta. Aí ela falou: "Ah, de certa forma, eu sou um astronauta, né? Mas eu conheço as pessoas no interior, né?" Eu Ai, que falei: legal. Que "Gente, legal, olha né? isso". Falei, Que ó, como profundo. que é? Às vezes, quando criança, nunca a gente ia pensar, né, dessa forma. Ou às vezes a gente pode até falar, nossa, nunca imaginei viver dessa forma que eu tô vivendo hoje, que nem você falou. Deu uma reviravolta completamente diferente. Sim, deu uma reviravolta. É aquilo que eu te falei da frase que você me pediu, né? A vida é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo planos para o futuro. E é justamente isso. A gente faz tantos planos, mas a vida vai acontecendo enquanto a gente está fazendo esses planos. Com certeza. E no ensino médio, o que que você queria ser? Você já sabia que você queria seguir carreira? Qual curso? Como é que era? Eu tinha uma pressão muito grande, o Carla, da minha família, no sentido assim, você precisa fazer alguma coisa, né? E minha mãe sempre falava, Matheus, você tem que fazer alguma coisa, engenheiro, você tem que fazer. E por um tempo eu pensei em fazer engenharia, arquitetura, e essa confusão, ela acabou me causando uma certa indecisão na minha vida, Entendi. né? E antes de eu fazer psicologia, eu cursei 3 faculdades e parei as 3, que foi engenharia da Nossa, computação, ciência da computação e logística. E porque logística porque foi a primeira empresa que eu trabalhei era transportes, falei, vou seguir logística, entendi. mas não gostei. Engenharia eu entrei e eu odeio matemática. Odeio. Eu vi aquele tanto de coisa, eu falei, não é para mim esse negócio. E a É ciência da computação difícil. também não foi muito diferente. E só que quando eu menos esperei, eu encontrei a psicologia. Que nem eu falei, eu não vou exercer psicologia, mas eu amo a psicologia. Eu sou apaixonado. Apesar de eu não Entendi. exercer, eu tenho muito aprendizado que eu levo para minha vida. Até hoje eu levo e vou levar e eu gosto de ajudar as pessoas, de explicar. Então, assim, eu tinha essa vontade vontade não, né? Pela pressão no ensino médio, na minha cabeça eu ia ser engenheiro, né? Mas acabou que não Entendi. rolou. Muito bem. Eu sempre falo que no começo do podcast eu queria desmistificar essa ideia do triplé que eu brinco, né? Que é direito, medicina e engenharia. Porque no meu ensino médio eu não conhecia a engenharia que eu faço hoje, que é a engenharia de produção. Aham. Eu só conhecia a engenharia civil. Então todo mundo falava para mim: "Ai, Carla, mas produção? O que é isso? O que você vai fazer?" E na minha cidade não era muito conhecida. Então eu sempre falei: "Gente, não é possível que no ensino médio ninguém chegou em você e falou assim: por que você não vai fazer geografia, química, sei lá, letras, Aham. né?" Normalmente a gente só ouve os três, que é engenharia, direito e medicina. Então, Entendi. com o podcast, eu acabei descobrindo assim, até eu mesma, né, no caso, acabei descobrindo áreas que eu nunca imaginei que abriria tantas portas para as pessoas. Nem semana, acho que semana retrasada também, a gente teve um engenheiro civil que ele trabalha na área de gestão. E eu falo, gente, eu nunca imaginei que teria como uma pessoa da civil entrar para a área de gestão. Então, quer dizer, aqui a gente está tendo a ideia de abrir realmente esse leque de falar, pô, não é só direito que abre portas, não é só engenharia que abre portas, não é só medicina. E hoje, nosso primeiro convidado nessa área, viu? Que Para bom. você contar pra gente. E pelo visto tem muita coisa, né? Tem história que a gente sentar aqui e conversar aqui, fica horas conversando. De uma live não é suficiente, não. Muito bem. Então, a primeira, assim, nesse sentido, eu queria que você explicasse pra gente o que que é o gestor de tráfego e especialista em marketing. É a mesma coisa? Não. Eu posso ter um especialista em marketing que ele não é gestor de tráfego, tá? Então, Entendi. basicamente não é a mesma coisa. O que é um especialista em marketing? É uma pessoa que domina as estratégias do marketing, que seria a divulgação de um produto específico, de um produto X ou Y, e que não necessariamente vai utilizar o tráfego para isso, entende? Então, por Entendi. exemplo, hoje um cliente chegou para mim e falou assim, Matheus, ó, eu estou com vendas baixas, as minhas vendas estão baixas, ele é uma lanchonete, no almoço, e as vendas estão baixas à noite no lanche também. O que eu faço? Me dá uma luz para eu melhorar isso. Eu falei assim, não, tudo bem, vamos conversar. Eu apresentei 6 estratégias para eles, 3 estratégias eram estratégias de marketing. Não era no tráfego, não era nada online, ações de marketing presencial, e as outras Aham. 3 através do tráfego pago. Então, o especialista em marketing,
não necessariamente ele vai saber sobre o tráfego. Às vezes ele vai saber as estratégias, as ações de marketing que vão levar uma empresa a ter um determinado resultado. Mas fora do online. O gestor de tráfego, ele precisa dominar essas estratégias no online. Então, assim, nem todo gestor de tráfego, não, nem todo especialista em marketing é gestor de tráfego, mas todo gestor de tráfego é especialista em marketing. Precisa. Ele precisa. Porque ele precisa estudar. Então, respondendo a sua pergunta, o que é um gestor de tráfego? É uma pessoa que, como o próprio nome diz, ela vai otimizar o tráfego que já existe. Então, imagine-se que você tem o seu perfil no Instagram e, naturalmente, ele já tem um tráfego orgânico. Você faz uma postagem e ela é organicamente entregue para uma quantidade X de pessoas. O gestor de tráfego ele vai otimizar essa entrega. Ele vai estudar estratégias para que essa entrega ela seja maior, ela seja mais otimizada e ela te traga mais resultados. Então, ele vai pegar, justamente gerir o tráfego. Ele pega o tráfego que já existe e coloque ele em ordem para que ele te traga mais resultados. Que bom, que chique isso. Muito bom. É uma profissão que a gente precisa demais hoje, né? Tudo está na internet, tudo está online, então... É isso que eu ia falar. Agora, com a tecnologia, como está crescendo rápido, então tem muita coisa, se você não souber mesmo gerir. Até um tempo atrás, quando eu entrei nisso, eu falei, gente, tem que ter muita paciência, tem que sentar e estudar muito isso, porque, não, meu Deus, é coisas que nem, não sei se é a plataforma que você utiliza, não sei, né? Porque eu sou, assim, mera mortal sobre esse assunto. E quando eu entrei, eu comecei a ver sobre o Google ADS, né, no caso. E para mim foi uma coisa, assim, um transtorno, porque eu falei, gente, eu não consegui entender nada, não consegui fazer anúncio. E eu lembro que quando eu comecei, uma pessoa que me ajuda, né, que também trabalha aqui junto com o podcast, a gente sentou um dia só para ler o que era a plataforma. Porque eu falei, tá vendo? Por isso que é muito mais fácil ter alguém que sabe, que já faz todo dia isso, para ajudar a gente, porque, nossa, olha, que trabalhão, viu? E você foi na plataforma mais difícil de se mexer, viu? Então, me falaram isso depois. Você já foi na mais complicada, porque aqui na nossa agência aqui, nós dividimos. Então, assim, nós temos uma equipe de marketing e uma parte da equipe fica com o Google e outra parte fica com o Facebook e os demais. Por quê? O Google, ele é complicado. Então, assim, no começo era eu que ficava com o Google. Só que a gente já dividiu isso. Eu não fico com o Google Ads mais, a gente tem uma outra pessoa que fica. Eu sei fazer as estratégias, mas prefiro ficar aqui no meu cantinho onde eu já tenho um domínio maior. Hoje eu trabalho com Facebook Ads, Instagram, LinkedIn Ads e TikTok Ads. Né? E aí eu tenho outro especialista que trabalha com Google. Mas é difícil, não é complicado. Não, é mesmo. E me fala, como que você decidiu assim? Quando que surgiu essa ideia de se tornar um gestor, essa parte do marketing? Como é que foi? Olha, na verdade, não foi nem assim que surgiu, foi... Eu acredito muito em destino, sabe? Na verdade, assim, eu acredito muito em Deus, né? E eu acredito muito que foi um propósito de Deus mesmo que eu tivesse ali no momento certo, na hora certa. Por quê? O que acontece? Eu estava numa empresa que eu não estava assim, tão feliz no meu salário, sabe? No meu salário, eu falei assim, acho que não está tão legal. Então eu comecei a buscar o quê? Formas de fazer dinheiro na internet. E aí, em um determinado momento, eu fui procurar, achei um perfil de uma pessoa, e ele falava, ó, sexta-feira a gente vai ter uma live, quinta-feira a gente vai ter uma live à noite. Quem não conseguir assistir vai ficar gravada, pode assistir no outro dia, mas a gente vai ter uma live ensinando vocês estratégias de tráfego, né? E aí eu falei assim, vamos ver qual que é desse cara, meio que desconfiado, que a maioria das pessoas entram na internet hoje meio desconfiado. Aí eu falei assim, deixa eu ver qual que é desse cara. Aí eu fui lá, eu não assisti no outro dia gravado, e ele começou a falar, né? Começou a falar de tráfego, começou a falar daquilo, eu não entendia bulhufas. Ele falou que ia começar, ele não entendia nada, ele falou que ia começar a ensinar do zero. E aí eu tava quase desistindo, eu falei assim, é outro charlatão. Aí ele falou uma frase pra mim, que pra mim é a frase que mais marcou a minha vida até hoje, né? Que ele fala o seguinte, eu também tinha essa mesma dúvida, eu também tinha os mesmos questionamentos que vocês têm, mas um dia eu parei para pensar o seguinte, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu demais. Porque eu falei assim, não, eu já desisti, eu já tinha tentado ver algumas outras vezes, não tinha conseguido,
Eu falei assim, não, dessa vez eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E aí foi quando eu resolvi entrar. Eu fiz o treinamento dele, e aí de lá para cá eu comecei a me especializar mais. Fiz vários e vários treinamentos, né? Mas o porquê de eu começar nessa área foi justamente por conta de eu resolver mudar de vida. Eu não estava satisfeito, Entendi. né? Eu não estava satisfeito com o meu salário, só que o que eu penso, se eu não estou satisfeito, eu tenho que fazer algo, né? Eu não tenho que esperar algo cair do céu. E eu tava, e no dia que eu vi isso, ele falando isso pra mim foi, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Um amigo meu acabou de comentar aí, um Garelo, que é o Washington, ele tava do meu lado no dia que eu assisti essa live. Olha Ele isso, tava do meu lado, que legal. e eu falei pra ele isso daí, e foi uma coisa que e aí eu vi o que acontece se eu não desistir, né? Então, é algo que eu levo para minha vida em todas as áreas. E teve alguma mudança assim que você se lembra? Principalmente, eu acredito que essa saída do mercado e passar por outra área já é uma mudança muito grande, né? Mas teve alguma outra mudança que você lembra, pensando nessa trajetória, que te marcou muito? Tem. Na verdade, antes ainda, se a gente voltar lá atrás, eu trabalhava numa empresa, e esse fato me marcou muito, me marca até hoje. Eu trabalhava numa empresa que lá eu também, assim, eu amava trabalhar lá, só que já fazia uns 4 anos que eu estava lá, e também estava me sentindo um pouco desvalorizado financeiramente, até mais do que nessa outra que eu te falei. Aí eu falei assim, não, eu vou procurar alguma coisa para mim, né? E aí eu falei assim, mas eu tenho que pedir para eles mandarem embora. Me mandaram embora. Consegui e tal, me mandaram embora. Virei e falei assim, Deus, ó, seguinte, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso fazer alguma coisa. E beleza. E essa empresa que eu trabalhava era de atendimento ao público. Então eu trabalhava bem exposto. Uma semana que eu fui embora, uma pessoa entrou em contato comigo através do WhatsApp falando, Matheus, ó, é o seguinte, eu trabalho numa empresa X e o dono da minha empresa, ele foi lá na empresa que você trabalhava, ele foi atendido por você. Ele amou o seu atendimento e ele quer conversar com você para trazer você para trabalhar aqui. Aí eu, poxa, fiquei muito feliz. Né? Eu falei, não, claro, vamos aí. Enfim, resumindo, deu certo. Ele me contratou para trabalhar lá na empresa dele. Comecei a trabalhar lá. E aí isso marcou muito a minha vida, porque nessa empresa que eu comecei a trabalhar, foi onde eu conheci os meus sócios hoje. Entendeu? Foi onde eu conheci a Olha, galera que abriu a empresa, que é a minha empresa comigo, a galera que faz o podcast junto comigo, que tem essa estrutura comigo. E aí eu parei para pensar, se eu não tivesse tido a atitude, talvez a coragem de me desligar daquela empresa, mesmo que eu não tivesse nada em vista, hoje eu não estaria sim. aqui, né? Então isso me marcou muito. Sempre que as pessoas me perguntam, eu falo. Às vezes tem muitas pessoas, Matheus, nossa, mas eu não sei, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de me desligar da empresa. Eu falei assim, ó, mas você só vai viver a melhor fase da sua vida quando você vencer esse medo e meter a cara. Porque se você não meter a cara, você não vai. Se eu tivesse com medo, eu estaria parado lá até hoje, né? Então isso me marcou muito. Eu acho, eu vou fazer até um parênteses aqui que, pensando nisso, meu noivo está assistindo, eu acho que vai casar muito com o que você está falando. A gente conversa sobre essas coisas e vai de muito encontro com ele, viu? Que bom, Vai, fico vai combinar. feliz. Fico feliz de poder agregar de alguma forma. E com certeza, tenho certeza. Ele está assistindo, ele vai lembrar do que eu estou falando. E me fala, já começou a história sobre a empresa, como é que foi, né, sair de uma vida assalariada, todo mês, tá lá no seu bolso, sem se preocupar, para agora ser do outro lado, né? Que é você pagar o seu salário, você tá buscando essa parte, começar a empreender. Como é que foi para você? Olha, foi uma aventura, né? Que eu achei que quando eu pensei assim, né, eu falei assim, meu Deus, falar isso para minha namorada, falar isso para os meus pais, falar porque o pessoal vai achar que eu sou louco. Mas só que foi uma oportunidade que a gente encontrou ali, porque eu conheci os meus sócios na empresa que a gente trabalhava antes, e eu Sim, tinha o conhecimento em tráfego, eles tinham conhecimento em outras áreas, edição de vídeo, o conteúdo, né, que a gente falava, que a gente já divulgava nas redes sociais, que a gente começou a falar assim, não, acho que dá certo a gente começar a trabalhar junto aí. E aí, o que acontece? A gente estava na empresa antiga ainda, quando a gente fechou, quando a gente começou a atrair pessoas interessadas no nosso serviço, e a gente nem era empresa ainda.
E a gente nem tinha ideia, e já tinha pessoas interessadas em querer parcerias com a gente. E aí Olha, eu lembro que a gente trabalhou na outra empresa, a gente fechou o nosso primeiro cliente lá de design, de artes, eu fazia artes para ele. Eu usava o computador da empresa ainda, inclusive, para fazer as artes para ele. E fazia, não deixava de fazer meu trabalho, mas meu tempo livre eu ia lá e fazia. E aí, um belo dia surgiu uma entendi. oportunidade que a gente, na época, na verdade, a gente teve uma pessoa que entrou na nossa sociedade e ele entrou como sócio investidor, né? E aí ele falou assim, que acreditava no nosso trabalho, acreditava no que a gente fazia e ele investir na gente, né? Pra gente ficar tranquilo que Entendi. durante um período ele ia investir na gente para a gente ia, na verdade, fazer o quê? Nós íamos nos preocupar em fazer a empresa crescer, né? E referente Sim. ao nosso dinheiro, vamos dizer assim, o salário, ele falou assim, não, pode deixar que eu vou estar pagando por vocês por um tempo para que Que vocês tenham bom. uma base para fazer a empresa crescer. Então isso nos fortaleceu muito, é Entendi. uma pessoa que eu sou grata demais até hoje, é o nosso sócio, um amigo pessoal, e, e assim, e foi uma base para a gente, para ajudar. Hoje, esse investimento já não existe, foi durante um tempo, né? E hoje, então, a empresa, Uhum. a empresa ela anda com o que a gente faz mesmo de acontecer, né? Então, Entendi. Sim. essa aventura de você sair do CLT e ir para um lugar incerto, onde é até hoje, né? Porque o empreendedor não muda. Até hoje Não. você tem que acordar de manhã para fazer o seu salário do mês que vem, porque você não sabe se você vai ter. Foi assim, um negócio muito de louco, muito insano, mas é maravilhoso É. isso. É maravilhoso. É uma sensação Entendi. que você faz aquilo por você e você sabe. Se você fizer mais, vai ter mais. Se você fizer se dedicar mais, o retorno vai ser maior, e não só financeiro, mas pô, eu amo quando eu tenho um feedback positivo de um cliente que fala, nossa, que negócio legal, que negócio bacana, que serviço maravilhoso. Né? Então, o retorno Entendi. ele vem de todas as áreas. Por mais que você tenha trabalho, eu não tenho. Eu não acho chato, por exemplo, eu ficar aqui na empresa às vezes até 10, 11 horas da noite fazendo as minhas coisas. Não, eu amo, entendeu? Eu chego em casa feliz. Eu acordo na segunda-feira, beleza, que coisa maravilhosa, tem que trabalhar. Então, Entendi. dificuldades todas as empresas têm, mas empreender foi uma das melhores coisas que aconteceu. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Como eu falei no começo, não imaginava, mas foi algo. Eu não imaginava que eu seria um empreendedor um dia, mas é algo maravilhoso e que eu não quero deixar de ser nunca mais. Olha isso. Eu sempre brinco que toda quinta-feira eu quero mudar de área, tá? Toda quinta-feira eu já. Semana passada eu queria ir pro direito. Aí, Agora eu quero ir pra parte de marketing, entendeu? Já quero, já adorei isso. vamos lá com a gente. Porque eu sempre brinco que o que conecta todo mundo aqui no podcast, independente da área, é o amor pelas coisas que faz. Então, semana passada a gente teve uma estudante de direito, né? E ela falou, ai, Carla, quando eu convidei ela, ela falou, ai, Carla, mas eu tenho tanto medo do que eu tenho para falar. E eu falei, amiga, você ama o que você faz, então eu tenho certeza que você vai passar É, muita coisa. E hoje, mais uma vez, alguém que ama o que faz. Então, é isso que conecta a gente. com certeza. Quando você ama aquilo que você faz, não é um fardo você acordar cedo para ir trabalhar, é algo prazeroso, né? E tudo que você faz com prazer, você Sim, faz bem feito, né? E é aí que mora a com diferença. certeza. Sim, com certeza. E hoje, pensando no... Sendo empreendedor, vou colocar. Sim? Qual que é o seu maior desafio? Boa pergunta. Na verdade, o meu maior desafio é superar as minhas próprias crenças limitantes. Porque, como empreendedor, isso eu acho que todo mundo dessa área, o cara que empreende, a pessoa que empreende, ela tem muita crença limitante quanto à sua capacidade. Será que eu vou conseguir? Sim, Será que vai dar certo? Porque nós trabalhamos em cima de metas, né? Metas atrás de metas. Será que vai ser possível alcançar isso? Será que vai ser possível alcançar aquilo? E aí, sempre, direto, às vezes surge uma vozinha, ó, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Só que eu fiz um treinamento recentemente de sabotadores, de como você identificar os autossabotadores. E aí o mentor, né, que falava com a gente, ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, eu quero que você vai fazer o seguinte, o sabotador ele existe, e geralmente ele é sempre uma vozinha na sua cabeça, ó, não vai dar certo. Primeiro, você vai dar um nome pro seu sabotador, né? Então ele falou assim que o sabotador dele chamava, ai meu Deus, ele deu um nome para ele, ai,
o irritante, o chato, eu não lembro. Ele falou assim que ele tinha um nome pro sabotador dele, que ele sempre fala, é o chatinho. Aí, ó, sempre que chegar essa voz na sua cabeça, você vai falar assim, ô chatinho, sai daqui, some daqui. Não é pra você ficar aqui comigo. E, e ele falou, faça isso também, sempre que o sabotador chegar, dê um nome pra ele e fala assim, ó, sai, não, você na minha vida não, eu sei que eu vou conseguir. Então, hoje, eu acho que o maior desafio é você superar suas próprias crenças limitantes, porque tem muitas. Como a gente falou, é um lugar de incerteza, cara. A gente Sim. nunca se sabe. A gente, é claro, tem um planejamento, eu tenho todo um planejamento estruturado para onde eu quero chegar, para onde eu quero estar daqui 6 meses, daqui um ano, dois, três, quatro. Mas as crenças limitantes às vezes aparecem, e aí lidar com isso é uma tarefa um pouco difícil em meio a tantas turbulências, porque apesar da gente amar o que faz, turbulência não falta. Parece que todos os dias umas quatro, Sim, cinco. Mas com certeza. eu acho que a gente é enfrentar as nossas próprias crenças, porque eu penso o seguinte: se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu vou conseguir, eu só Sim, preciso achar o caminho certo. Então, eu acho que é um pouco disso. entendi. Que chique. Gostei. Eu vou dar também um nome pro meu, viu? Preciso. Isso, exatamente. Gostei disso. É uma estratégia boa, Gostei dessa funciona. dica. Muito bem. E agora eu queria que você desse algumas dicas. Vamos, né, para um exemplo. Eu quero me tornar um bom especialista em marketing, entendeu? Então, assim, eu quero começar fazendo uns cursos. Por onde eu posso começar? Bom, vamos lá. A gente sabe que hoje a internet, a gente sofre na internet com muitas pessoas que ensinam coisas irrelevantes. Eu tenho até uma frase que às vezes eu falo no podcast, já falei pro pessoal, que é que tem muita gente ganhando dinheiro. Não, tem muita gente ensinando o que não sabe e ganhando dinheiro de quem não aprende. E isso é muito verdade, porque a internet está cheia desses charlatões, né? Mas hoje o que eu recomendo para a pessoa que quer começar, primeiro, antes de você comprar um treinamento, comprar um curso, vai no YouTube, pesquisa, de repente, essa pessoa que vai começar no marketing, existem várias áreas, dropshipping, afiliados, produção, produtor, coprodução, tem várias e várias áreas que você pode trabalhar. E vai no YouTube, procura o que você quer. Ah, eu acho que eu me interesso mais por afiliado, por... Se você não sabe o que você quer, procura lá. Definição de marketing digital, o que que é? E aí você vai achar um vídeo lá que generaliza, fala tudo, e você vai ver onde você mais se encaixa. E aí você começa, então vamos supor, eu quero ser afiliado. Então começa a buscar conteúdo gratuito no YouTube. De afiliado, tem muito conteúdo bom. E aí eu posso te indicar várias pessoas. O meu mentor, que foi a pessoa com quem eu comecei, que falou essa frase, eu quero ver o que acontece se eu não desistir, que para mim é uma referência gigantesca, ele chama Misha Menezes. O Misha, o Flávio Augusto, Thiago Nigro, tô com o livro do Thiago Nigro aqui na minha frente, inclusive, do Mil a Milhão, é sensacional. É, tem muita gente boa, o pai do tráfego, tem muita gente boa para você pesquisar na internet e você vai achar conteúdo gratuito deles e a galera ensinando muita coisa. E a partir do momento que você focar em algo, aí depois você pensa em começar a investir, entendeu? Investir em um treinamento, sabe? Mas o que eu não aconselho as pessoas, eu já vi gente começar, tipo assim, primeiro treinamento de tráfego, investiu R$ 1.800. E aí não teve retorno, não teve resultado, culpou o Entendi. especialista. Mas é a pessoa, primeiro, invista em conhecimento, e invista em conhecimento gratuito. Tem muita Sim. gente na internet ensinando. O próprio Caipiras Cash ensina sobre isso todos os episódios. Né? Isso Então, aí. tem muito conteúdo gratuito na internet onde a pessoa pode aprender. E aí, na hora que ela fala, não, é isso que eu quero para minha vida, aí ela começa a investir em tráfego. Ela começa a investir em algo que vai ser mais. Em tráfego, não, desculpa. Ela começa a investir em treinamentos. Ela começa a investir em cursos que vão agregar para a vida dela. Busque uma referência. Ó, eu acho que eu quero ser igual esse cara aqui. Eu quero ter mais ou menos o mesmo caminho que ele. A partir do momento disso, foque nele. Não vai em vários especialistas de uma mesma coisa. Não, foque em um. Você vai ver, não, isso daqui é o meu foco. Eu quero nesse mesmo resultado. E aí, aos poucos, você vai aprendendo, vai... Então, assim, é aos poucos. Primeiro, adquira Entendi. conhecimento e aos poucos você vai se evoluindo. Gostei. Então, ó, o pessoal aí que já quer essa área, já vai pegando as dicas, entendeu? E falando de bons profissionais, bom especialista, também tem o outro lado, né? Que hoje, como empreendedor, você também contrata muita gente. Sim, Aliás,
estagiário, entendeu? Não sou da cidade, mas assim, online a gente adora, tá? Tá certo. Ó, mas me fala, hoje a gente tem buscado assim vários profissionais e eu sempre pergunto, né, principalmente o que que tem faltado para a sua área. Então, existe alguma área que tem poucas pessoas e vocês estão buscando? Você como um empreendedor Uhum. tem buscado profissionais dessa área e está faltando? E também já fica uma dica, né, para o pessoal que é dessa área e não sabe por onde começar. É. Olha, eu tenho visto sim que tem faltado algumas coisas quando a gente, por exemplo, busca profissionais especializados em tráfego pago, né? A gente vê muitas pessoas que não têm, assim, não têm experiência, não têm um resultado grande, e aí você vai buscar essa pessoa, ela vai querer te, não, eu quero 4, 5 mil de salário, entende? E aí você vai ver a pessoa não tem uma especialização, não tem algo que de fato agregue na vida, na vida Entendi. profissional dela. Então, o que eu vejo hoje, uma pessoa que busca colocação profissional, ainda mais dentro de uma agência, como é aqui o caso, uma pessoa, por exemplo, que é um social media ou especialista em tráfego, alguma coisa assim, primeiro entenda que no começo, de tudo, financeiramente vai ser difícil. Financeiramente não vai ser aquela mil maravilhas, nossa, eu já vou aqui 10 mil por mês, 15, 20 mil. Não, não é assim. Primeiro, o mais importante é você ter o conhecimento. Então, hoje, uma pessoa que, estou falando da minha empresa, que trabalha aqui na agência, por exemplo, ela tem acesso a todos os nossos treinamentos que a gente já fez a vida inteira, entende? Então, o aprendizado que ela vai ter é gigantesco, é enorme. Então, muito mais do que ambição e dinheiro, precisa, primeiro, ter gente interessada em aprender. A partir do momento que Com essa pessoa certeza. aprende e evolui, aí sim o dinheiro é uma consequência de todo o trabalho bem feito. Mas hoje eu vejo que falta um pouco de profissional capacitado, realmente com conhecimento. A internet nos democratizou a informação. Só que tem gente que acha que por ter a informação de fácil acesso, ela assistiu um vídeo, ela é especialista em tráfego. Né? Ela assistiu ali 2 aulinhas ali, ela é um social media profissional, quando não é assim. Trabalhar na internet é tão Sim, sério quanto se você fosse gerente da Petrobras do Rio de Janeiro, entende? Então, as pessoas têm que aprender um sim. pouquinho mais sobre levar a internet de fato a sério como ela precisa ser tratada. Porque é o nosso presente, não é nem o futuro. É o nosso presente e vai ser o nosso futuro também. Com certeza. E agora eu queria deixar o espaço para você, viu? Falar da sua empresa, fazer aí o merchan, tá? Da sua empresa, explicar um pouquinho também, né, do podcast. Então, o pessoal já ir seguindo, conhecer, também fica aqui, né? O merchan. O pessoal que está buscando profissionais dessa área tem a sua empresa, então. Obrigado primeiro também, Carla. A minha empresa é a Agência G5, ela chama, o nome é Agência G5 Assessoria Digital, e eu tenho o Caipiras Cast também, tá? E junto com o Caipiras Cast, que é o podcast, a gente tem uma iniciativa na internet que chama Caipiras na Bolsa, onde os 2 sócios meus que são educadores financeiros, eles ensinam a galera a investir na Bolsa de Valores, basicamente. Juntando Que essas, legal. essas 3 empresas, vamos dizer assim, as três fazem parte do Grupo Caipiras, né, que é um conglomerado que é dentro do grupo que é a nossa empresa. Mas hoje a agência G5 ela fornece serviços de tráfego pago, de social media, de gestão de mídias e redes sociais, de artes no geral, outdoor, banners, panfletos, enfim. Ela fornece a sua base na internet para você crescer. Então, hoje nós fornecemos um posicionamento digital que possibilita a pessoa crescer em diversos âmbitos. Enquanto ela está preocupada em passar o conteúdo, a gente está fazendo a gestão das redes para que ela venha crescer com a ajuda do tráfego. Toda rede social hoje precisa, ainda mais de empresas, precisa ter um impulsionamento rodando, um tráfego pago funcionando, alguma coisa, porque precisa ser vista ali no meio online, né? Não só no meio. Às vezes as Com pessoas certeza. investem demais ali numa estrutura linda e esquecem nada online. Então isso não pode acontecer. Então, basicamente, hoje nós fazemos dessa forma. O podcast, hoje o Caipiras Cast, nós falamos de empreendedorismo no geral, apesar que é bem aleatório, no sentido assim, é empreendedorismo, mas em relação não tem um empreendedorismo específico. A gente já falou de vários e vários temas. Nós Entendi. estamos hoje no episódio 109 e durante todos esses episódios aí, a gente já falou com um jogador de futebol, a gente já falou com empreendedores no geral no ramo da beleza, de estética, no ramo imobiliário, já falamos com líderes religiosos. Ontem, inclusive,
foi uma entrevista que me marcou muito, porque foi a nossa primeira entrevista que a gente falou com uma pessoa de fora do Brasil. Ele Eu, é um cientista da NASA e foi assim maravilhoso pra gente. Ele trouxe uma intérprete aqui e foi assim sensacional. Foi uma experiência achei maravilhosa. chique. Eu não arrisquei o meu inglês durante o episódio, porque é péssimo. Mas depois eu comecei a conversar com ele aqui, e daí ele tava entendendo, então eu falei, então tá bom, então o inglês tá legal. Achei Mas chique. Eu vi os stories, eu falei, gente, olha isso. é algo marcante. Todas as entrevistas foram maravilhosas, mas tem sempre aquelas que marcam um pouco mais, né? No sentido de ser algo inédito, porque para mim foi algo de poder Sim. conversar ali com uma pessoa que não vive a nossa realidade, vive uma outra realidade utópica para muita gente, né? Então foi muito bacana. Uhum, legal. Agora a gente vai passar para outra área da sua vida, tá? Que é a Opa, psicologia, maravilha, vamos lá. que eu queria agora a primeira pergunta assim de todas, assim, estourada, que eu queria te perguntar é por que começou a fazer psicologia? Nossa, meu Deus, essa daí, se for para eu falar a verdade, eu não poderia nem falar ao vivo. Mentira, eu tô brincando. Mas, ó, eu vou te contar a realidade. Eu estava eu tinha acabado de sair de logística faz um tempo e eu precisava escolher um curso para mim, né? E isso há, o Aham. quê? 6 anos atrás. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí, minto, fui para a faculdade e aí falaram assim para mim, ó, você fazia logística, né? Mas não tem mais turma, fechou a turma de logística. Hoje, a aberta que a gente vai ter psicologia, porque foi assim que a gente tinha começado. Vai ter psicologia, ADM e educação física. Aí eu falei assim, não, ADM eu não quero. Educação física, não tenho nem físico para isso. E aí, na época, quando eu fui fazer essa inscrição, na turma de psicologia do primeiro semestre, tinha uma pessoa, uma moça que eu era meio afim dela, né? Aí eu, bom, acho que psicologia é legal, não tem matemática, já vou unir o útil ao agradável. E aí comecei a psicologia. Acabou que não virou nada, no Gente, primeiro semestre já não aconteceu nada, a gente virou muito amigo, inclusive. Depois até fui no casamento dela, a gente virou muito amigo, não aconteceu nada. entendi. Mas o meu amor pela psicologia, eu desde do ensino médio eu já gostava bastante, eu já tinha esse interesse, apesar que eu tinha umas outras opções na frente. Mas depois ela apareceu, e aí quando eu comecei a cursar, eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida inteira, né? Quando começou a Entendi. falar começou a falar de psicanálise, e ali foi um negócio que eu me apaixonei, começou a falar de Freud, meu Deus, é maravilhoso. E aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Entendi. Que incrível. E também eu queria perguntar assim, uma coisa que surgiu na hora que eu estava escrevendo o roteiro, porque eu fiz técnico de administração e meu TCC foi em marketing. Que Por isso que eu legal. falei para você, todo ano eu quero, toda quinta-feira eu mudo de área, tá? Ah, Mas tem um pouco a ver, sim. sim, sim. E o meu TCC foi em cima de a influência das cores no marketing, Legal. principalmente nas mulheres. Porque quando eu estava pesquisando, meus professores sempre falou que se a gente parar para pensar, toda semana, assim, todo mês comemorativo tem uma cor que lembra essa data. Então, amor, no Dia dos Namorados, é aquela cor vermelha, marcante, bonita. No Dia das Mães é aquele rosa, mais clarinho. E o que que isso causava nas pessoas? Então, esse foi meu TCC. E eu escrevi no seu roteiro e eu falei assim, gente, será que a psicologia não tem a ver, não, com marketing? Ou eu tô Tem muito. doida? Eu falei, eu vou deixar ele me responder que ele vai concluir para mim, então. Então, tem a ver ou não tem? Olha, na verdade, uma das coisas que me fez não desistir da psicologia, mas não eu realmente abandonar a ideia de atender, né, de seguir a psicologia clínica, foi que o marketing, que é a área que eu estou hoje, tem tudo a ver com psicologia. Tudo. Então, por exemplo, eu vou começar uma campanha de tráfego na internet. A primeira coisa que eu penso, a imagem. Qual a estratégia que eu vou utilizar para chamar a atenção? Qual que vai ser o meu gatilho mental que eu vou utilizar para que a pessoa bata o olho na minha imagem e se sinta atraída por ela? É a primeira coisa que eu penso. A descrição da imagem, qual que é a palavra certa que eu vou usar, que eu vou impactar esse público para ter a atenção dele já de cara ali, para eu não perder essa galera de jeito nenhum.
Então tem tudo a ver com marketing. As cores. Quais são as cores que eu vou utilizar para o contexto que eu preciso, que façam sentido para a campanha, para o resultado que eu quero. Então, marketing e psicologia tem tudo a ver, porque o marketing nada mais é do que o tentar adivinhar o que a pessoa vai achar daquilo que vai ver, ou qual que vai ser a reação. E tanto o marketing digital quanto o marketing físico. Eu já fiz artes, por exemplo, para outdoor. Então eu tenho uma noção do que eu posso colocar ali, sendo um outdoor, que vai chamar a atenção de quem estiver passando de carro na hora. Entendeu? A cor, a forma como eu vou idealizar as camadas, o balanço de elementos na imagem. Então, tudo tem a ver com a mente humana. O especialista em marketing, ele trabalha pensando na reação que a mente humana vai ter na hora que ele visualizar o trabalho dele. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Que incrível! E quando eu li, eu falei assim, gente, eu não acredito. Olha isso. Eu tinha uma pulga atrás do olho, eu falei, mas ele vai me confirmar se é ou não é mesmo. Tem bastante, tem muita coisa a ver de fato. Que legal, que legal. E o que que você, assim, hoje, pensando nos cursos que você já fez, agora finalizando já a psicologia, o que que você pode tirar, assim, de aprendizado além da sala de aula, depois de todos esses cursos? Bom, primeiro que a primeira coisa que eu posso tirar de aprendizado disso tudo, talvez não é algo que venha diretamente dos cursos, mas do contexto geral do que aconteceu com tudo para mim. Como eu te falei no começo da entrevista, eu tive muita pressão quando eu saí do ensino médio, de falar assim, ó, não, você precisa fazer faculdade, você precisa fazer isso, aquilo, outro. E, e essa pressão acabou me atrapalhando um pouco, né? E aí eu fui Entendi. fazer, eu fiz 3 faculdades diferentes, não concluí nenhuma, e quando eu cheguei na minha terceira, eu tava com, nossa gente, eu não vou fazer nada da minha vida, eu parei para pensar uma coisa. Eu falei assim, eu não preciso ficar desesperado para escolher uma coisa na minha vida. Eu não preciso disso. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo. Não existe Sim, uma lei universal que fala, ó, você fez 17, se formou no terceiro, você tem que entrar correndo na faculdade. Não existe. Então, eu acho que cada pessoa tem o seu próprio tempo. É, foi quando eu falei assim, não, eu acho que quando me surgir a oportunidade, eu vou fazer eu vou fazer uma faculdade que eu queira e que é a minha cara, mas eu não vou ficar, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. A vida vai se encarregar de mostrar aquilo que eu preciso. E, com na certeza. verdade, eu tenho um ano ainda para cursar de psicologia. A faculdade, ela, no começo do ano passado, eu fiz o quê? Eu fiz uma pequena pausa. Por quê? Porque eu Entendi. precisei abrir minha empresa, certo? Então, assim, eu já fazia atendimento em regime de estágio, né? Só que eu precisava tomar um cuidado com a minha empresa, porque se eu estivesse na faculdade ainda, o que acontece? Eu deixaria minha empresa meio que abandonada, vamos dizer assim. Tem Sim, dias aqui que eu preciso ficar até, pô, se eu for fazer uma faculdade, 7 horas eu tenho que estar lá, 5 horas eu tenho que estar saindo daqui. Então foi uma escolha minha. Então eu tenho ainda entendi. mais um ano de psicologia para finalizar, que eu sou um formando, mas eu pensei, eu falei assim, não, eu vou focar agora nas coisas da empresa. Eu vou primeiro deixar a bichinha andando bonitinha, deixando ela estruturada, vou dar vida, uma sobrevida para ela, e Sim, daqui a pouco, na hora que eu acabar tudo isso, eu vou finalizar meu curso de psicologia tranquilo, sem pressa nenhuma, sabe? Então, com hoje é uma coisa, Carla, certeza. que eu tenho a oportunidade hoje, esse ano eu tive uma palestra só, mas no ano passado durante o ano, a gente palestrou várias e várias vezes nas escolas aqui da cidade, para falar justamente sobre isso com a galera do terceiro colegial, do segundo colegial. E eu sempre falava, gente, vocês não precisam, vocês não são obrigados a escolher algo para começar agora. Vocês podem viver a vida de vocês e aos poucos vocês vão ver naquilo que vocês se encaixam. Vocês não Sim, precisam escolher com cursar certeza. arquitetura por pressão de alguém e ser um arquiteto frustrado. Você não precisa escolher cursar engenharia por pressão de alguém e ser um engenheiro frustrado. Espera, vai vivendo a sua vida e vê quais são as oportunidades que a vida te dá. E um momento você fala assim, não, é isso que eu quero. E aí você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Então, com tudo isso que eu já cursei, que eu vivi, que eu passei, eu aprendi isso. Que a vida, ela não precisa ser desesperadamente vivida. Né? Ela tem que ser realmente vivida a cada momento ali, entendeu? E Sim, com aos certeza. poucos as coisas vão acontecendo e a gente volta de novo na frase que é o tema do nosso episódio.
A vida é aquilo que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos para o futuro. Então, foi isso o maior aprendizado. Que chique, que chique. É, uma coisa que você falou é aquela velha frase clichê, né? Que aos 18 anos tem que saber o que você quer fazer o resto da sua vida. É exatamente, não precisa disso, gente. Não precisa. É Isso uma pressão que ele coloca nos jovens, principalmente dessa idade, né? De 17, 18 anos, que na maioria das vezes, que nem no meu curso mesmo, a gente vê muito isso. Que ou a pessoa não passou em engenharia civil, ou em engenharia elétrica, ou queria qualquer outro curso e não tinha outro, e a família queria que estudasse, e aí chega na engenharia de produção e fala, não é isso que eu quero fazer. Porque aí se depara com muita conta, se depara com muita coisa difícil, e aí fala, pô, podia estar fazendo outro curso. Então, principalmente aqui eu estudo numa federal, a gente tem muita evasão durante o meio de julho a dezembro, é o maior número de evasão que tem na faculdade. Que a gente vê que todo mundo desiste, porque passou meio ano, você não se encontrou, já tem algo de errado aí. Então, isso que você falou é muito legal, muito oportuno, principalmente para os jovens, porque quando você está nessa idade é uma pressão muito grande, muito grande. Eu ainda bem que eu acho que veio já no combo comigo. Nasceu eu e a engenharia de produção grudado, entendeu? Eu sempre quis. Mas quero mudar todo dia, tá? É isso. faz parte, isso daí acontece. Quero mudar todo dia. Até um professor meu tá aqui na live, eu falo para ele, o dia que eu escolher realmente a área que eu quero fazer, vai ser assim, nossa, vai causar um terremoto, alguma coisa assim, totalmente diferente desse planeta, porque todo ano eu mudo. Não, uma hora você vai descobrir, você vai ver. Com certeza, eu vou levar a sua frase comigo, porque, né, enquanto deixa acontecer, entendeu? Isso. Tendo um tempo, Com certeza, você vai ver que as coisas se encaixam naturalmente. com certeza. E hoje, olhando assim, já faz quanto tempo de empresa? Hoje, 1 ano e meio? A gente está em. Tá fazendo 2 anos. 2 anos, Tá olha aí, quase, tá quase. chique. Então, tá quase. Qual que é a experiência assim mais significativa que você teve até hoje pensando na sua empresa? Na minha empresa, olha, acho que a experiência mais bacana que eu tive foi quando a gente. Assim, uma coisa que me marcou muito. Teve várias, várias. Mas acho que a que mais me marcou foi quando a gente contratou o nosso primeiro funcionário. Porque eu vi que ali eu estava formando um lugar que não era só para mim ou só para eu e os meus sócios crescerem, não. Mas era para dar oportunidade para outras pessoas crescerem junto com a gente e a gente abrir portas para outras pessoas também, né? Porque eu acredito muito Com que certeza. a gente só cresce quando a gente aprende a fazer o bem para outras pessoas, para a gente ajudar outras pessoas. Isso foi muito marcante para mim, eu ver no olhar da pessoa, ela falando que eu não, ó, você não tem noção do quanto que você está me ajudando. E isso para mim foi muito Que gratificante. incrível. E não para me exaltar ou para falar, não, mas eu acho que foi um momento, um dos, porque tiveram vários, mas foi um dos momentos mais marcantes que eu tive, foi quando eu vi que realmente a gente estava fazendo algo bom, né? Algo, a gente estava construindo Entendi. algo de valor para o pessoal. Que legal, eu imagino. Ainda mais assim, vindo da nossa empresa, né? É um carinho ainda maior, né? É, exatamente, é diferente, né? É diferente, é diferente. É que nem quando a gente começa a trabalhar e compra algum presente para a mãe com o nosso dinheiro, entendeu? Não é mais com o dinheiro dela. É, começa a dar valor, né? Exatamente. É verdade. A gente está chegando ao fim, tá? Olha como passou rápido. Eu Nossa. sempre, quinta-feira, das 7 às 8, aqui é 1 hora a menos de Aham, São Paulo, né? Então, das 7 às 8, para mim, é o horário que, assim, passa aham. voando todo dia, toda quinta-feira. Eu adoro estar esse momento aqui conversando com o pessoal. E hoje, né, sobre o novo curso, uma nova área diferente. Então, uma das últimas perguntas que eu queria te fazer é sobre o legado. Uhum. Eu sempre faço, eu deixo essa pergunta por último, que é a frase do nosso podcast, que é sobre o legado. Eu queria te perguntar, qual que é o legado que você quer deixar? Olha, essa é uma pergunta muito complicada de se responder, porque É, legado é algo.
complicado mesmo, mas hoje o legado que eu procuro deixar na minha vida é de que eu quero que chegar um dia no futuro e as pessoas olhem para tudo que eu fiz, para tudo que eu construí e elas vejam alguns pontos, sendo esses. Principalmente que dentro desse legado eu consegui ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu quero construir um legado onde eu vou fazer com que as pessoas elas se desenvolvam, elas cresçam também, assim como eu vou crescer, e deixar isso para que as pessoas vejam. E que, de certa forma, eu possa estar marcado para que as pessoas não esqueçam daquilo que eu fiz para ver realmente todo mundo se desenvolver. Eu penso muito nisso. Eu tinha um sonho, cara, na minha vida. Tinha não, né? Não deixou de ser. De escrever um livro. Porque eu acho que isso parte muito do legado. Porque eu gosto de escrever bastante. E aí tem, vamos chutar não, vamos tentar lembrar. Tem mais ou menos uns 5 6 anos que eu tenho uma página na internet que ela chama Contraversando. Eu divulgo um pouco ela, que eu já divulguei mais, que é onde eu posto alguns pensamentos meus, textos, frases que eu escrevo, que eu gosto bastante. Legal. E aí, há uns 5, 6 anos atrás, uma pessoa viu e me chamou para escrever um livro através para a editora dela. Né? E aí eu escrevi. Né? Então foi um sonho que eu realizei, que fazia parte do meu legado, eu quero escrever mais, que fazia parte do meu legado. Mas eu acho que o legado que eu quero deixar é que eu deixe algo onde as pessoas possam realmente se tornarem pessoas melhores através do meu exemplo, né? Se tornar pessoas diferentes, se tornar pessoas de sucesso, pessoas felizes e realizadas através do meu exemplo. A vida não é perfeita. A vida ela tem várias e várias coisas que acontecem, a gente acerta, a gente erra, mas de tudo isso eu quero tirar o que é bom para mim, diminuir os meus erros, aumentar os meus acertos e ser um exemplo para a geração futura, né? E, enfim, eu acho que é isso. Que incrível! Eu adoro essa frase. Eu adoro, assim, muito essa pergunta, porque quando eu fiz a arte do podcast, quando eu comecei o podcast, eu falei assim, nossa, mas eu queria muito uma frase que a pessoa fala assim, o que eu vou responder? O que eu quero fazer? Que desse aquela tela branca, sabe, no cérebro Sim, da sim. pessoa. Eu adoro. Então eu falei, eu lembro quando eu fiz essa frase, eu falei, é isso, é essa daí, entendeu? Porque a pessoa vai olhar para dentro, né? Vai fazer uma retrospectiva de tudo que já viveu e realmente vai colocar na folha, né, da vida e falar, pô, tô fazendo algo Com diferente. certeza. E a última pergunta que você já respondeu, mas, então eu vou fazer de novo, porque o pessoal que não assistiu inteiro, ouviu agora, só chegou agora na live, é sobre a nossa frase, que é da nossa arte. Quem não viu a nossa arte, vai lá no perfil, tá linda, tá? E logo, assim, um spoiler aí pro pessoal, a gente vai estar mudando a nossa arte. Então, assim, vai ficar ainda mais linda. Já aproveitando, né? Marqueteiro já, né, ajudando a gente, entendeu? Então, Perfeito. vai mudar a nossa arte. Então, logo, vão lá conferir, tá no nosso perfil. Aproveita e já segue o Matheus, segue Ah, todas as tá. páginas dele, Muito viu? obrigado. E então, a frase de hoje que você escolheu, eu vou ler para o pessoal que não viu, que é: a vida é aquilo que acontece quando estamos ocupados, fazendo planos para o futuro. Por que da frase de hoje? Essa frase me marcou muito, Carla, em um determinado momento da minha vida, que foi um pouco antes de eu decidir me desligar da empresa que eu te falei. E isso eu vi, por incrível que pareça, eu vi numa série que eu assisto, que eu sou fãzaço, que eu já assisti essa série, eu nem sei quantas vezes. A última vez que eu contei tinha dado mais de 14 vezes, mas faz tempo que eu não conto. Meu Deus. Eu amo que chama How I Met Your Mother. E eu sempre gostei muito dela. É uma série de comédia, uma sitcom de comédia. Mas aí uma vez uma das protagonistas falou essa frase, né? Ela citou que a vida é aquilo que é. Porque apesar de ser comédia, ela tem muitas lições morais. E aí um determinado momento ela Entendi. citou que a vida é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo planos para o futuro. E aí eu falei, nossa, nem pior que é verdade isso. E eu comecei a levar. Por um tempo eu até achei que era uma frase da série, depois eu vi que era do John Lennon, né? E ela foi assim uma das frases. Eu não falo que ela foi a frase mais impactante da minha vida, porque
Eu tenho a outra que eu te falei, mas essa foi uma das frases que mudou muito o meu modo de pensar, o meu Entendi. modo de agir com determinadas situações, sabe? Então, acho que ela se faz perfeita para o contexto geral do nosso episódio de hoje. Entendi. Que incrível. Agora, a gente já não tem mais pergunta, infelizmente, acabou o tempo. Mas eu sempre deixo para você, então hoje, como um agradecimento, né? Hoje, infelizmente, não temos o nosso estúdio ainda, mas é a ideia do podcast mesmo, que é estar podendo conectar pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, da onde você estiver, poder estar assistindo a gente, poder também falar com os entrevistados, né? Que hoje a gente tem atingido, assim, muita gente de vários lugares. Então, a frase é uma frase que eu deixo em homenagem para vocês, que vai ficar no meu perfil. Sábado vai estar lá no meu perfil, vou compartilhar com você também. E é um presente do podcast para você, que quando você ver a frase no meu perfil, você vai lembrar, falar, nossa, olha, fez muito carinho para mim, tá? Então, a frase que eu deixo hoje para você, que sábado vai estar lá no meu perfil, é: comece onde está, use o que você tem, faça o que você pode. É uma frase que quem é da engenharia de produção, quem tem aula aí com a Elisângela, com o Ricardo, ouve sempre. A gente ouve muito essa frase. Então, hoje, quando eu estava fazendo, né, o seu roteiro, foi uma frase que veio muito de encontro comigo, o pessoal do podcast que elaborou junto comigo. Então, ó, fica aí para você, tá? Obrigado. Um presente nosso para Muito você. obrigado. E eu espero que você tenha gostado, como tenho certeza que muita gente aqui aproveitou muito essa entrevista. Espero ter você aqui outras vezes, Eu viu? espero. Quando mudar alguma coisa no seu currículo, eu adoro, quero ficar sabendo, para a gente estar chamando você de novo, viu? Tá perfeito. E eu posso falar duas coisinhas? Claro, Bom, primeiro, agradeço pela oportunidade realmente da gente estar aqui. Gostaria aqui de mostrar para a galera aqui um pouquinho do nosso estúdio aqui. E que você ainda, eu quero trazer você aqui nesse estúdio, hein? eu adoro. Aqui ele está desmontado aqui agora, né? Mas deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, basicamente, tá desmontada a Olha, estrutura, né? que Mas chique. aqui a nossa mesa ela tem 4 microfones. Aqui eu tô com o meu softbox me iluminando aqui para melhorar a iluminação. Mas são 4 microfones, aqui eu coloquei o pedestal. Nós temos a nossa mesa de som aqui. Aqui eu tenho esse quadro que a gente mandou fazer do Caipiras Que Cast, legal. simulando, né, o próprio podcast. Aqui nós temos a Sim, nossa decoração aqui, se a gente for ver, o Caipiras Cast aqui em alto relevo, que é o nosso... Aqui a gente tem alguns lemas, né? Coisas boas acontecem aqui. Enfim, aqui alguns presentes de alguns convidados que já passaram aqui também. É simples, mas feito com todo carinho para trazer um conteúdo bacana aí para a galera. Gostaria de mostrar. E uma outra coisa que eu gostaria incrível. de falar, deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui de novo. Para pausar aqui. Aí. Tá, e uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, primeiro, que eu fiquei muito grato pela participação, né? Fico, de fato, feliz por ser lembrado e de alguma forma agregar para você. E como você me deu um Com certeza. presente, eu também gostaria de te dar um presente. Olha, Você falou que você vai reformular e vai fazer uma nova arte também, né? Maravilhoso. Então, eu sim. gostaria de te dar uma arte de presente. Olha, A eu arte, adoro. a nova arte do FacuCast, deixa que se você quiser, se você de repente já está, às vezes está até pronta já, mas gostaria de separar uma pessoa aqui da equipe exclusivamente para fazer uma arte para você, para as novas temporadas do FacuCast, como um presente de agradecimento aí. Nossa, eu adoro, eu adoro. A nossa marqueteira, né, do podcast vai adorar. Com certeza, que incrível, fico muito feliz. Hoje vocês fazem um podcast em qual cidade? Sertãozinho, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, eu falo que, olha, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Eu sou do interior de São Paulo também, mas eu sou de Novo Ah, Horizonte. sim.
que, se for ver, não é tão longe. Então, ó, exatamente. Então, assim, um dia a gente vai se encontrar e com certeza eu vou conhecer o estúdio pessoalmente, viu? Com Não vou certeza. esquecer do convite. Por favor, quando você estiver por aqui, só me dá aquele alô, a gente marca um episódio aqui pra você. Com certeza. Ah, o meu noivo já agradeceu por mim, entendeu? Deu a felicidade que eu tô por dentro. Aí, ó, maravilha, Muito que bom. obrigada, viu, Matheus? Imagina, Eu, que isso. assim, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado. Foi de muito proveito, tanto para mim quanto para o pessoal que está aqui. E muito obrigada pela arte, pelo presente. Amanhã nosso vídeo vai dar no YouTube, vai estar no Spotify. E eu te mando o link, Perfeito. tá bom? Combinado, então. Tranquilo, Carlos. Muito Muito obrigado mais uma obrigada, vez pela viu, Matheus? participação. Até a próxima, tá? Não é um adeus, é até a Com próxima. certeza. Até a próxima, a gente se vê. Boa noite, obrigada, pessoal que estava aqui. E até o próximo episódio, gente.